Olá, estudante! Eu sou a professora Manuele Costa, professora de História do Pré-ENEM Legal, e hoje eu estou aqui para trazer um assunto muito importante que é Brasil Colônia. Como vocês sabem, História do Brasil é o que mais cai no Enem no caderno de Ciências Humanas. Então vamos analisar um pouquinho da história do Brasil lá do início, que aí a gente consegue compreender melhor a formação da nossa sociedade atual, certo? Então assim, vamos falar de Brasil Colônia, a gente tem que entender que o Brasil faz parte de um projeto maior, as chamadas Grandes Navegações. Durante as Grandes Navegações, lá no século XVI, nós tivemos um processo na qual vários países europeus colonizaram outros territórios. E esses territórios foram principalmente aqui na América. E o Brasil faz parte de um projeto empreendedor que servia para gerar lucro para os portugueses. A colonização brasileira ela foi parecida com a colonização espanhola, que teve o caráter de colônia de exploração. O que é uma colônia de exploração? É aquela colônia na qual você tem um local para retirar lucros. Então, o Brasil servia como uma fonte de lucro dentro da ideia mercantilista de Portugal. Tá, vamos aos poucos entender como foi todo esse processo, como eles chegaram ao Brasil e o que eles fizeram nos primeiros anos. Vamos ao slide. Bom, a primeira fase, que vai de 1500 a 1530, foi chamado de período pré-colonial. E quais as características desses primeiros 30 anos? Bom, relativo ao abandono do território. Os portugueses tinham como objetivo maior encontrar ouro ou metais preciosos no território brasileiro, assim como os espanhóis encontraram no seu território. Só que nesses primeiros 30 anos, quando eles começam a andar e reconhecer o território, eles percebem que não tinha essas riquezas aqui no Brasil. Tanto que o ouro só vai ser descoberto lá no século XVIII. Então eles começam a fazer várias expedições de reconhecimento, vendo o que é que eles poderiam explorar. Só que eles não iniciaram a colonização de imediato, porque não daria tanto lucro assim para os portugueses nesse momento. Aí, desse momento, a gente vai ter também o encontro entre os primeiros habitantes do Brasil, que eram os povos indígenas, com os povos europeus. E nesse momento, a gente vai ter o processo que nós chamamos de escambo. O que foi o escambo? Bom, a gente sabe que o primeiro produto explorado no Brasil foi o pau-brasil. E esse pau-brasil era retirado daqui através do trabalho dos indígenas. E os indígenas trabalhavam pela troca de produtos, por isso o nome escambo. Então, esse escambo acontecia quando os europeus traziam produtos a esses indígenas, que em troca trabalhavam retirando o pau-brasil e entregando aos portugueses. Então, foi a primeira forma, a primeira dinâmica de trabalho e de exploração existente no Brasil nesses primeiros anos da colonização. E, por fim, nós vamos ter ainda na fase pré-colonial as invasões estrangeiras. Por que invasões estrangeiras? Invasões estrangeiras porque os franceses começaram a adentrar a colônia portuguesa. Tanto que eles começaram até mesmo a fazer a exploração do pau-brasil. Os portugueses, percebendo então que os franceses poderiam tomar o território, decidiram então por colonizar o Brasil a partir de 1530. Para ser mais específico, 1534. E qual foi a primeira forma de colonização então que eles implementaram aqui no Brasil? As chamadas capitanias hereditárias. Continuando aqui, o que eram essas capitanias hereditárias? Simples, se você observar nessa imagem, nós tivemos a divisão do Brasil, principalmente na parte que pertencia a Portugal, que era a parte do litoral. Eles dividiram essas terras em vários pedaços e esses pedaços de terra, essas porções gigantescas de terra, eram entregues a um português que via para o Brasil e tentava explorar cada uma dessas capitanias. Então, a capitania hereditária consistia em dividir esse território em grandes extensões e conceder a particulares o direito de explorar. E qual foi a ideia de Portugal aqui? Bom, vamos entregar essa terra para um particular, para um burguês lá da Europa, e ele vai vir para o Brasil e vai explorar tirando do seu próprio bolso. Então, seria mais ou menos como uma terceirização da colonização. Os particulares, os burgueses viriam, produziriam no Brasil e entregariam parte do lucro para os portugueses, para a coroa portuguesa. Só que esse sistema fracassou rápido, porque muitos desses burgueses, desses capitães donatários, que eram quem recebiam as terras, nem vieram para o Brasil, porque não entenderam qual seria a forma de gerar lucro aqui. A terra era gigante, não tinha comunicação entre as capitanias hereditárias, então muitos não vieram para cá e ficaram abandonadas essas capitanias. Então esse sistema fracassou por esses motivos.
Apenas 2 capitanias, que foi a de Pernambuco e de São Vicente, conseguiram prosperar, principalmente por causa dos lucros vindo da cana-de-açúcar. Após a exploração do pau-brasil, nós vamos ter o cultivo da cana-de-açúcar como forma de gerar lucro com o Brasil implementado pelos portugueses. Então não deu certo as capitanias hereditárias. O que fazer então? Então o governo português pensou o seguinte, a coroa pensou o seguinte, vamos centralizar esse poder. Porque as capitanias hereditárias elas estavam descentralizadas, estavam divididas. Centralizaram o poder e instituíram uma nova forma de colonização que foi chamado governo geral. Continuando, o governo geral, então, ele foi implementado a partir de 1548 por ordem do rei Dom João III de Portugal. E o objetivo era simples. Bom, já que o poder descentralizado dos capitães donatários não funcionou por causa do relativo abandono dessas colônias, vamos centralizar o poder e colocar uma administração única em alguém nomeado pelo rei, que era o governador geral. E ao longo desses primeiros anos dos governos gerais, nós tivemos 3 governadores gerais e o primeiro deles foi Tomé de Souza, aqui representado nessa imagem. Então, o Brasil inicia como uma forma de colonização a descentralização econômica e política, que não funcionou, e agora a gente tem o processo de centralização política através do governo geral. Seguindo, então, outra coisa importante que eu já mencionei lá atrás, falando das capitanias que tiveram sucesso, foi a atividade açucareira. Eu falei para vocês lá no início que o Brasil era uma colônia de exploração, ou seja, tudo que os portugueses conseguissem retirar de lucro daqui, eles retirariam. E nesse caso, foi o açúcar. O açúcar, nesse período, era um produto extremamente valioso, gerava muita riqueza para os portugueses, então eles começaram a investir nessas plantações, nessas lavouras aqui no Brasil. Então, a atividade açucareira é o que sustenta a colônia, né, que sustenta Portugal nesses primeiros anos de colonização. E qual foi a mão de obra empregada, então? Lá no início, eu falei que o pau-brasil foi retirado através do escambo. Aqui, a gente vai ter uma nova forma de trabalho, que vai ser o início da escravidão. A escravidão tanto dos povos indígenas, que já viviam aqui, quanto dos povos de origem africana, que foram trazidos à força em todo aquele processo. Lembrando que a escravidão no Brasil durou mais de 300 anos. Nesse processo, então, a gente percebe que eles foram colocados tanto para a atividade açucareira quanto para os demais ciclos econômicos que vêm a seguir no processo de colonização. Ok? Continuando. Aí a gente vem para o Pacto Colonial, que foi o pacto de exclusividade entre Portugal e o Brasil. Era simples esse pacto colonial. O Brasil só poderia comercializar os seus produtos com a metrópole que era Portugal, enquanto que Portugal poderia e deveria enviar outros produtos para o Brasil. Era uma forma de manter o controle e limitar essa economia da colônia a principalmente gerar lucro para os portugueses. Continuando. Aí, em 1808, ainda no processo de colonização, a gente vai ter o início da abertura política e econômica do Brasil, quando a corte real vem para o Brasil, fugidos de Napoleão Bonaparte. E isso vai trazer uma mudança significativa para o Brasil. Porque aqui você vai ter os portos do Brasil, que até então eram fechados por conta do Pacto Colonial, eles vão ser abertos para sustentar essa elite que veio de Portugal viver no Brasil. Então, o início do processo de independência acontece quando a família real vem para o Brasil em 1808. Continuando, aí a gente vem para 1822. 1822 a gente vai ter a independência de fato do Brasil. Lá em 1808, com a chegada da família real, nós tivemos a abertura política. E essa abertura política foi levando cada vez mais a ideia de independência para o Brasil. E essa independência acontece através de de Dom Pedro, em 1822, que proclamou a independência do Brasil. Continuando. Então, nesse momento, a gente entende que todo o processo de colonização do Brasil ele vai acontecer principalmente por conta da ideia de gerar lucro para Portugal. O Brasil, por ser essa colônia que deveria gerar lucros, vai ter estabelecidos vários ciclos econômicos, como o pau-brasil, a cana-de-açúcar, o café, o ouro lá na frente. Então, vocês têm que estudar e se aprofundar e entender que a política e a economia, nesse momento, estão completamente atreladas. Certo? Se aprofunde no assunto, estude e tente entender as raízes, da história do Brasil para que você compreenda a nossa sociedade. Até a próxima aula.